o medo. Muito bem, e para nós falarmos sobre esse assunto, um assunto esse que dentro do campo espiritual, a palavra de Deus já diz, o medo que eu tenho vem me atingir. Então Jesus, ele mesmo falou em várias vezes, não tenhas medo, né? Expulse o medo da tua vida, dentro do campo espiritual. E do psicológico, como trabalhar? Porque se não tem uma cura, o fato de não mais existir o medo, como trabalhar isso? Por isso eu tenho alegria mais uma vez aqui de ter essa nossa querida amiga, psicóloga, teóloga e palestrante, que vai falar um pouquinho sobre esse tema comigo. É a Meire Camia. Meirinha, boa tarde, minha linda. Oi, Padre Marcos, que alegria estar com você aqui Meirinha, de novo. o seu retorno eu não estou ouvindo não, pera um pouquinho só. Nós vamos ver aí o que está acontecendo. Nós vamos ver aqui a parte técnica. Já volto a falar com você, porque você é... Tá bom. Pronto, voltou. Voltou. Ai, que ótimo. Meirinha, que alegria falar com você. Tudo bem, Padre? Melhorou agora, Meire. Que alegria. Hã? Melhorou agora, você falando ótimo, com a gente. Ótimo. Ô, Meire, olha só. Deu até medo, né? Deu até medo, Padre. Deu até medo. Ó, aproveitando esse tema aí, Meirinha, você é uma pessoa super capacitada. Eu já quero entrar logo no assunto para a gente trabalhar. Ó, o medo é algo existente. Enquanto nós estivermos aqui, ele sempre vai perambular na nossa vida. E tem vários medos. A gente precisa. Tem medos em todos os âmbitos da vida, né? Eu já entendi uma coisa. Quando eu estou calmo, eu tenho aquela sobriedade, eu sei do que estou fazendo, eu espanto o medo para longe de mim. Por exemplo, vamos dar um exemplo e já jogo para você no bom sentido. Um jogador de futebol como o Neymar, Maradona, Pelé, sabe que vai entrar em campo, ele fala, pode deixar que eu sei dominar a bola e sei o que eu vou fazer. Então ele entra calminho, ele pode jogar até contra os argentinos, a melhor seleção, e ele vai jogar para arrebentar e arrebenta. Agora, se ele falar, eu não domino, eu não sei como é que é. E duvidar, aí o que acontece? As perninhas tremem, fia. Então, Meire, como trabalhar em todos os âmbitos o medo que vem nos atingir, minha linda? Então, quando você fala do Neymar entrando no campo, ele tem autoconfiança, ele tem coragem e ele tem fé de que ele vai conseguir dar um bom resultado. Então, a gente já vê que o contrário do medo é a coragem. Agora, com relação ao medo, o medo ele é algo natural. Não tem como você ficar sem medo, porque o medo é necessário para você atravessar uma rua, para você comer direito. Então, o fato da gente ter apego à vida faz com que a gente tenha medo. Isso é natural. Isso é bom. Agora, o problema é quando o medo... É bom porque nos dá prudência. É bom ter medo, temor. Medo bom é prudente. Porque te coloca um equilíbrio na vida também. Isso. Agora, o medo ruim é quando o medo se torna maior do que nós. E quando é que ele se torna maior que nós? Olha só, o medo, ele sempre é uma emoção ligada ao futuro, ele não faz muito sentido porque ele é sempre algo que não aconteceu ainda. Então, ele precisa de outros medos para ele poder sobreviver. Então, o medo é uma energia de pensamento que, para ele sobreviver, ele precisa se atrelar a outros pensamentos de medo. Ele nunca aparece sozinho. Então, por exemplo, você fala, eu tenho medo de barata. Por exemplo, medo de barata é um medo social, é um medo que a criança aprende. Aí, você começa a ter medo de barata e você fala assim, não, mas não tem barata aqui. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque ela tem bactérias. Aí você fala, mas ninguém morreu de bactéria de barata. Aí você fala, não, mas é que... Então, você vai justificando com outros medos até o ponto que você não sabe mais do que você tem medo. Porque ele vai se atrelando a outros medos. Qual é o gerador? Todo medo tem gatilho. O gatilho é aquele pensamento que dispara toda a sensação no corpo, que o coração bate forte, que você perde o controle. E hoje, nesse finalzinho de ano aí, já tem bastante gente num nível de ansiedade muito grande. Verdade. Ansiedade é um medo exagerado. Tá? Então, a pessoa fica agitada o tempo todo, o pensamento não funciona direito, ela começa a ter uma sensação até de sufocamento, sabe? Que a respiração não dá conta. Então,
Então, são essas sensações. Agora, como é que a gente... o que acontece é que essa pessoa toda hora está dando gatilhos. Toda hora, um pensamento sempre que dispara medo, tá? É a interpretação dos estímulos. Então, por exemplo, se eu estou na rua e tem uma pessoa andando atrás de mim, se essa rua ela é escura e eu começo a pensar que tem um assaltante, pronto, na hora que eu penso isso, eu já começo a sentir reações. E às vezes nem é. Às vezes é, né, padre? Às vezes é o assaltante, mas às vezes não é, tá? Então, é o pensamento que dispara. O problema hoje é que nós estamos enchendo a nossa cabeça com notícias ruins. Então, o tempo todo são números de mortes, é gente morrendo, é gente doente, só se fala disso porque a mídia, a maior parte da mídia, não é o caso da Rede Vida, porque eu sei que a Rede Vida tem como filosofia compartilhar só notícias positivas. E eu também estou dentro dessa filosofia, eu só faço isso. Claro. Né? Eu me recuso a ficar compartilhando desgraças, porque eu acho que não faz parte da nossa missão de vida, né? Então, é muito difícil você ter TVs como a Rede Vida, por exemplo, tá? A maioria, ela vai sobreviver de desgraças, porque infelizmente é isso que dá audiência hoje. Então, quando você fica falando da morte, da doença, a gente tem medo, mas ao mesmo tempo fascina. Então, nosso olho fica lá duro em cima daquilo que a gente não compreende muito bem e daquilo que nos causa medo, tá? Mas, então, é natural só uma coisinha que a pessoa fique nesse ciclo. Meirinha, só uma coisinha. Você chegou no ponto que é realmente a revelação de todos nós. É onde a gente acaba nos descontrolando, falta de ar às vezes dá sufocamento. A gente vê coisas onde não existe, né? Elas aumentam, como se fosse uma lente, né? Ela aumenta, onde a gente passa mal. Diante disto, eu quero que você já vai responder para todos nós, como psicóloga maravilhosa que você é e teóloga, porque você é maravilhosa mesmo. Quais seriam as técnicas dentro da ciência, da psicologia, para que nós possamos trabalhar nesse âmbito de não aumentar, de como manter a calma, mas já você, lindinha do padre, vai responder. Vamos lá, minha gente. Merry, Merry Christmas, baby. Elvis Presley cantava a música, cantava assim, Merry, Merry Christmas, baby. Merinha, ô Meiri, conta tudo pro padre. Então vamos lá, Meiri, vamos lá. Vamos lá. O medo... Primeira coisa... Pode contar. Tem que entender, a pessoa tem que entender que quem gera o medo é ela mesma. Porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é imaginação e o que é uma cena real. Então, se você vê, por exemplo, a cena de um acidente e ficar recriando na tua cabeça o tempo todo a mesma cena, para o seu cérebro, cada vez que você recria, vai jogar adrenalina no teu corpo. Então, esse é o primeiro ponto, é você assumir a responsabilidade de eliminar o medo de você. Porque é você o único responsável pela situação que você está, porque você está alimentando o medo. Segunda questão é você tirar o alimento do medo, porque medo precisa de se alimentar. Então, por exemplo, a pessoa que está viciada, viciada em notícia ruim, ela tem a necessidade de todo dia se alimentar da notícia ruim, porque ela vicia. Quando você está viciado, você está na idolatria, porque tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus, né? Então, assim, Deus fica aí em segundo plano e você fica onde? No medo, na notícia ruim todo dia, pronto. Você já mudou o foco daquilo que é sagrado para aquilo que para aquilo que você... Viciou. Alô? Você se viciou em fazer, não é? Eu acho que acaba... Isso, que viciou em fazer, Isso, exatamente. Entendeu? Voltei aqui, ó. Legal. Ótimo. Então, você vai tirar o gatilho, você vai parar de alimentar esse medo. Então, toda vez que vier, para de assistir esses programas que só falam de notícia ruim e para de pensar sobre isso. Toda vez que o pensamento invadir a sua cabeça, você canta alto, distrai a sua atenção, vai trabalhar, vai lavar a louça, lavar roupa, faz qualquer outra coisa para não alimentar esse medo. E enfrenta o medo, porque hoje, padre, tem muita gente com medo de sair de casa. Então, é o que a gente chama da síndrome da cabana, sabe? A pessoa ficou tanto tempo escondida dentro de casa que agora tem medo de sair.
Então, se você está com esse problema, pede para alguém com você no mercado, dá uma volta no quarteirão, você vai ver que nem morre, entendeu? E aí você vai fortalecendo a tua autoestima e a tua coragem, entende? A melhor forma de você matar o medo é enfrentando esse medo, tá certo? E usa a tua racionalidade, porque o medo, ele é puramente emocional. E a gente tem um cérebro, uma consciência, que é para a gente refutar esse medo, tá certo? Então, usa a tua racionalidade, questiona você mesmo, faz uma conversa interna com você, porque aí no argumento você vai ver que aquele medo não faz sentido nenhum. Então, dessa forma, a gente vai aumentando a nossa coragem, a nossa força interna. E uma outra dica bacana, para você, toda vez que você for fazer um enfrentamento de algo que você tem medo, bate aqui no meio do peito, ó. Atrás desse osso, do osso externo, tem o timo. Então, se você bater nele aqui, ó, dar um soquinho que nem um gorila faz, você estimula o timo, que vai produzir ocitocina, que é o hormônio da coragem, do poder pessoal. E outra coisa, peito para frente, cabeça erguida, vai produzir serotonina automaticamente. Então, tem várias pesquisas que mostram que a gente lança serotonina toda vez que só de você mudar a postura, você já aumenta então, vamos lá. A serotonina, que é o hormônio da felicidade. Meirinha, você falou que é que nem o animal gorila. Você vai batendo aqui, ó. Isso, bate aí. Vai batendo. Isso, aí mesmo. Isso vai te bate no peito. Motivando, tipo assim, peito pra frente, padre. Assim? Isso, assim mesmo. Assim, ó. É assim. E aí eu já vou indo até pra frente já, ó. Meirinha. Isso. Tá vendo? Dá coragem. Dá coragem. Coragem. Entendeu? Meiri, isso. Essas explicações... Padre, eu quero deixar... Pode falar. Pode falar. Quero deixar minhas redes, padre. Pode? Claro. Eu quero deixar para a turma do Telegram, olha só, o grupo no Telegram. Lá eu faço algumas leituras bíblicas à luz da psicologia. É muito legal. Eu estou falando um pouquinho de Gênesis lá também agora e um pouco sobre essa questão da ampliação da consciência. Baixa o Telegram, que é gratuito, busca lá Meire Caminha Ser Sucesso. No Instagram, Meire Caminha, e no YouTube também são mais de 600 vídeos para você poder crescer. Obrigada, padre. Meirinha, você é maravilhosa. Eu amei a sua explicação dentro da sua psicologia. Você ensinou muita gente. Você não tem ideia como trabalhar essa questão do medo, viu? Olha, Deus abençoe grandemente você e te espero aqui numa próxima oportunidade, tá bom, minha linda? Nossa, é só chamar, você sabe que é festa. Olha, Feliz Natal para você, se a gente não se vê. Deus abençoe grandemente você. Obrigada.